gente, eu sou a Gabi. E eu sou a mamãe. Bom dia para todo mundo. Eu queria muito compartilhar algo para vocês que está em Gênesis 21:14. Amém? Pode ler, Gabi? Posso. Levantou-se Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar e deu-lhe um menino, e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Amém. A história vai falar sobre Agar, né? A egípcia, que ela foi concubina, né? De Sara, de Abraão. E a palavra que eu tenho para compartilhar hoje, nessa manhã, para você, nesse dia, ou nessa tarde, no momento que você estiver vendo esse vídeo, a palavra para você hoje, aleluia, não tenha medo. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você, não tenha medo. Nesse momento que nós estamos enfrentando, nesse momento difícil, que não só o Brasil, mas o mundo está enfrentando, a palavra do Senhor para você é: não tenha medo. Eu não sei o momento que você está enfrentando, eu não sei o problema que você está enfrentando, apesar desse caos, dessa doença que está sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, mas eu sei que além da doença, dentro da sua casa, dentro do seu lar, você está enfrentando algum problema. Mas Deus manda dizer para você: não tenha medo. Deus está dizendo para mim: não tenha medo, porque o medo vai destruir as nossas vidas. O medo, ele nos acovarda. Aleluias. E o medo, ele tira a nossa fé. E não é momento, eu quero dizer para você nessa tarde, não é momento, nesse dia, não é momento de nós perdermos a nossa fé. A Agar, ela tem um desentendimento com a Sara logo no começo, quando ela engravida de Abraão. A Sara, ela fica enciumada. Ela diz que Agar não estava mais lhe respeitando. Então a Sara, ela humilha Agar. Ela humilha Agar e Agar foge para o deserto. E ela foge, só que Agar, ela para na fonte de Jacó. E a Bíblia vai dizer que o anjo ali, ele encontra com Agar e diz para ela: volte e se humilha diante da sua senhora. Aleluias. Se humilhe diante da sua senhora, né? Porque esse menino, esse menino, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus faz ali para Agar uma promessa junto à fonte de Jacó. A primeira atitude que Agar ela tem é de fugir, é de se acovardar. Por quê? Porque o medo tomou conta da vida de Agar. O medo daquela situação, daquele problema, ela podia ter o quê? Resolvido aquele problema de outra forma, ter ido até Abraão, conversado com Abraão, pedido a Abraão. Aconteceu isso. Mas a Bíblia vai dizer que Agar ela não conhecia o nosso Deus, o Deus de Israel. E por isso Deus envia o anjo ali. Por quê? Porque aquela criança que estava sendo gerada na barriga de Agar era uma promessa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E agora nós vamos entender aqui na frente, no versículo de Gênesis, no capítulo de 21, versículo 14, que o que acontece? Novamente na vida de Agar. Há um desentendimento entre o filho de Agar com o filho de Sara, e outro problema ocorre na família de Abraão. E esse problema agora vai gerar uma confusão, vai gerar um conflito, onde Sara, novamente, ela manda que Abraão mande Agar e seu filho embora de casa. Porém, a Bíblia vai dizer que o coração de Abraão se contristou. Por quê? Porque o filho que Agar carregava também era seu filho. Isaac já estava grande e era seu filho. E aquilo entristeceu o coração de Abraão. Só que a palavra de Deus vai dizer assim. A palavra de Deus vai dizer assim, que Deus, ele fala com Abraão: não teme despedir a Agar e seu filho, porque eu farei deles um novo povo e também uma grande nação. Por quê? Porque a promessa não estava só na vida de Isaac.
Eu quero dizer para você que eu não sei qual o problema que você está enfrentando, o que você está passando, mas eu sei que o inimigo ele está lutando contra o seu lar, ele está lutando contra a sua vida. Mas a palavra do Senhor é: não tenha medo. Não tenha medo, porque se Deus ele te fez uma promessa, essa promessa do Senhor, ela vai se cumprir diante de qualquer situação. Porque no mesmo tempo que Deus ele fez milagre na vida de Eliseu e de Elias, no tempo onde os profetas estavam sendo mortos e perseguidos, Deus ainda ele tem promessa na nossa vida, ele tem promessa na sua vida. E mesmo que você passe por circunstâncias difíceis, não se acovarde, não tenha medo, porque a promessa do Senhor vai se cumprir. Glória a Deus. Eu estou compartilhando porque nesses últimos momentos da minha vida, nos últimos dias, eu tive medo. E esse medo me causou um grande problema. Ele trouxe conflitos entre a minha alma, ele trouxe conflitos na minha mente, no meu coração, no meu agir. E esse medo, ele veio para me destruir, porque esse medo, ele veio para tirar a minha fé. Agar, ela vai para o deserto e ali a Bíblia vai dizer que ela anda errante, porque Agar, ela se perdeu diante do medo. Agar, ela ficou sem direção diante do medo. Porque o medo trouxe desespero, o medo trouxe desespero, o medo trouxe covardia, tristeza. Então Agar agora ela se perde diante do medo e anda sem direção. E é muito triste quando nós sentimos medo, porque é isso mesmo que acontece, nós ficamos sem direção. Nós esquecemos da promessa do Senhor, nós esquecemos da vontade do Senhor, dos planos do Senhor na nossa vida. E Agar, naquela circunstância de medo, a Bíblia vai dizer que a água acaba, e quando a água acaba, aí sim veio o medo, o desespero de Agar. Porque naquele momento Agar, ela só vê a morte. Diante do medo que ela estava enfrentando ali no deserto, agora Agar, ela sente medo. E um dos piores medos que ela teve, por quê? Porque ela não conseguiu ver solução. Diante daquela situação, Agar, ela só começa a enxergar a morte. Então ela vai, coloca o seu filho debaixo de uma árvore, ela se distancia do seu filho. A Bíblia vai dizer que ela vira de costas porque ela não queria estar de frente ao ver o seu filho morrer. Mas Agar, a Bíblia vai dizer que Agar chora, que o filho chora. Eu sei que ambos choraram e o anjo do Senhor desce naquele momento. E o anjo do Senhor, ele fala com Agar: toma o seu filho, porque, aleluia, as promessas de Deus vão se cumprir, aleluia. Toma o seu filho, porque eu vou fazer dele uma grande nação. O Senhor ouviu o clamor, o Senhor ouviu o clamor do seu filho. Meu povo de Deus, gente que está me ouvindo, Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está, aleluia, aleluia, colhendo as nossas lágrimas. Glória a Deus. Não tenha medo, mesmo que você estiver chorando, mesmo que você não estiver suportando, não tenha medo, porque Deus está ouvindo do céu a sua oração. Deus está colhendo as tuas lágrimas e Deus está enviando o anjo, aleluia, dele, para te socorrer nesse deserto que você vai estar enfrentando, porque eu sei que nós estamos vivendo a piores das quarentenas da nossa vida, porque nunca vi isso na minha vida. Porque além desse problema lá, que nós temos que fugir desse problema lá fora, nós temos que estar enfrentando os problemas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, o qual agora nós não podemos fugir. Eu sei que tem muita gente sendo afrontado dentro da sua casa. Eu sei que tem muita gente sendo afrontado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. E para onde fugir nesse momento? Não temos para onde fugir. Mas o Senhor está dizendo: não tenha medo. Enfrente o seu problema.
Ore, clame, aleluia. Glória a Deus. Chore Aleluia. diante dos pés do Senhor. Porque o Senhor vai enviar o anjo. A água se acabou. Muita gente estão sem água espiritual dentro dos seus lares. Porque as igrejas estão de porta fechada, porque não se pode abrir a porta da igreja. E muitos estão tendo sede nesse momento da água do Espírito Santo de Deus, porque não sabem buscar em casa. Ainda não entenderam que a fonte é Jesus, aleluia. E Jesus se encontra no jejum, e Jesus se encontra na palavra, e Jesus se encontra, aleluia, aleluia, na oração. Mas há muitas pessoas que estão se comportando como Agar. Estão esperando lavasto e decantarabastébia, a morte chegar. Mas não é momento de esperar a morte chegar, não é. Não é momento. É momento de ter fé, de crer. Porque a água de Agar se acabou sim. Mas a Bíblia vai dizer que ainda havia pão. E se ainda há pão de Deus na sua vida, se ainda há promessa de Deus na sua vida, se ainda há a palavra de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, anacandoe de cantarabastébia. Não tenha medo não, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia. Eu sei que nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Eu sei que as promessas do Senhor estão se cumprindo, irmãos. Glória a Deus. Mas ainda há a palavra de Deus. Se Deus ainda falou que você vai pregar, se Deus ainda falou, aleluia, que Ele vai te exaltar, se Deus ainda falou que seu filho vai estudar, que seu filho vai trabalhar, que ele vai ser alguém, não tenha medo. Não tenha medo. Deus, amém. Eu me acovardei nesses dias, eu tive medo e eu estava perdendo a minha fé. E eu fui na casa da minha irmã e Deus usou a minha irmã para dizer, fique na palavra. Glória a Deus. Mas eu não estava entendendo. Meu Deus, eu falei, eu não entendi. No momento eu falei amém, mas eu não entendi. Mas aquilo veio na minha mente, aquilo veio no meu coração e passou um dia, passou 2 dias. E o Senhor falou assim, você não entendeu. Senhor, você não entendeu, porque eu entendi o quê? Fique na palavra, né? Fique na palavra. Eu entendi, o Senhor não quer que eu pare de ler as escrituras sagradas. O Senhor não quer que eu pare de me alimentar do pão. Aleluia. Mas o Senhor falou assim, você não entendeu. E eu realmente não tinha entendido. Porque eu estava no desespero. Eu estava com medo. Eu estava com medo de ser contaminada. Eu estava com medo de morte, de morrer, de ficar doente, de ter que enfrentar uma UTI, de ter que enfrentar um hospital. E esse medo, ele veio para tirar a minha fé. Esse medo veio para mim não se lembrar das promessas que o Senhor me fez. Porque eu sei que muitos dizem assim, quem tem promessa não morre. Mas eu sei que quem tem promessa pode até morrer. Se Deus não quiser que essas promessas sejam cumpridas, mas se as promessas do Senhor são do Senhor, elas vão se cumprir sim. Glória a Deus. Elas vão se cumprir na sua vida e na minha vida. E então eu entendi depois de 3 dias que o Senhor queria me dizer, ei, fique na palavra. Quem não viu o vídeo atrás do culto no lar, foi a palavra. Aquela palavra foi Deus que me deu. Que quem é lavado e remido com o sangue de Jesus, que tem o sangue de Jesus nas nossas vidas, não precisa ter medo. Porque assim como o sangue foi passado nos umbrais e nas portas, e o povo de Israel foi protegido, nós também seremos protegidos. Nós também estamos guardados pelo sangue de Jesus. E foi essa palavra que eu preguei. E eu preguei que nenhuma folha cai no chão se não for permissão de Deus. Nem um fio de cabelo, aleluia, cai da cabeça se não for permissão de Deus. Então fique na palavra. Fique na palavra, Nildete. Fique na palavra, Gabriele. Fique na palavra, povo de Deus. Fique na palavra, você que está me assistindo. Glória a Deus. Fique na palavra. Aleluia.
Porque o medo me fez esquecer da palavra, o medo estava abalando a minha fé. E quando eu consegui entender que eu tenho que ficar na palavra, aleluia, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo foram curados para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o medo não é a doença que vai nos matar. O que vai nos matar é o medo. Porque o medo, ele traz ansiedade. O medo e a ansiedade traz os sintomas daquilo que você não tem. Muitas das vezes você está achando que você está com depressão, mas de depressão você não tem nada. Por quê? Porque na verdade você tem medo de enfrentar os seus problemas. Então a palavra de Deus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que você estiver vendo esse vídeo, a palavra de Deus para você é: não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo de nada do que você estiver enfrentando. Porque a palavra de Deus disse assim, olha, se você não viu, volta lá atrás e vê o vídeo do culto do lar. Porque eu disse assim, se a irmã Nildete ficar doente, foi permissão de Deus, irmãos. Se amanhã eu morrer, eu morro como Paulo. Morrer para Cristo é lucro. Porque quem tem Deus na sua vida, quem tem a salvação, morrer hoje para Cristo é lucro. Por quê? Porque você vai para a glória de Deus. E eu me esqueci de tudo que eu preguei. Mas a palavra, ela não é para ser pregada, ela é para ser praticada e vivida. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E foi essa palavra que Deus me deu e eu estou dando ela para você. Assim como Agar, ela ficou no deserto de Beceba, perdida, sem direção. E o anjo de Deus foi e socorreu ela e o seu filho. E a palavra de Deus diz que Agar foi mulher do deserto. E seu filho Ismael, aleluia, ele foi uma outra grande nação de Abraão. E Deus honrou Agar e Deus cumpriu. Mas naquele momento de medo, Agar havia esquecido, Aramanduí de Cantarabastébia, da promessa que Deus fez lá atrás na fonte de Jacó. Que ela teria um filho, seria um varão e se chamaria Ismael. E Deus faria dele uma grande nação. Não se esqueça da promessa de Deus na sua vida. Não se esqueça daquilo que Deus está querendo de você, requerendo de você nesse momento. Porque tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Irmãos, isso vai acabar. Já está acabando. Tem alguns meses ainda que nós vamos enfrentar. Mas já está acabando. Glória a Deus. Já está passando. Aleluia. Deus está entrando, aleluia, na providência. Deus está preparando o medicamento. Deus deixou, aleluia, os médicos. Ele é o médico dos médicos, mas ele deixou os médicos. Deus está preparando o antídoto, a vacina. Isso vai cessar, aleluia. Aleluia. Isso já está acabando. Mas continua de joelho. Continua orando. Continue se preservando e se guardando. Mas não tenha medo, sabe por quê? Não tem ninguém lá fora para o inimigo perturbar. Não tem ninguém lá fora para ele afrontar. A afronta nesse momento está acontecendo nos lares. Um dia desse eu recebi uma irmã pedindo oração porque o inimigo estava se levantando no lar. Hoje outra irmã me ligou que está difícil. Outra irmãzinha também me contou o que estava acontecendo. Aqui em casa, nós passamos esses dias de vento, de tempestade, de afronta do diabo. Mas o Senhor disse, não tenha medo. Não vamos ter medo, irmãos, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E eu sei que nesse momento de quarentena, Deus está nos fortalecendo para que o nome dele seja glorificado. Para que, através das nossas vidas, nós possamos, aleluia, ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo. Não leve palavra de medo para o seu irmão, não. Não é momento. Fortalece ele na fé. Porque a Bíblia diz que a fé é um único e firme fundamento. A fé, somente a fé.
Vamos viver pela fé. Amém? Nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Mas não deixando a palavra de Deus, né? Que nós recebemos, né? No começo disso tudo, que foi em Isaías, né? Fiquei em casa até que a terra seja curada. Vamos esperar a terra ser curada. Se você tiver que sair para trabalhar, tiver que sair, saia se prevenindo, né? Porque a palavra de Deus diz assim: orar, mas também vigiar, e vigiar vale mais do que orar. Muitas das vezes nós oramos tanto, não é mesmo? Mas não vigiamos com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossas ações. Amém? Que fique para vocês essa palavra de Deus, que Deus possa entrar no lar de cada um, que Deus possa operar grandiosamente, aleluia. Que Deus possa entrar com os anjos da espada para te guardar, para te proteger, porque nesse momento agora não está sendo fácil para ninguém. A convivência, aleluia, dentro de casa também não está sendo fácil, porque muitas das vezes você ora, você jejua, você busca, mas tem o seu filho que está nas drogas, tem seu marido que está no adultério, tem o seu outro marido que não ora, que não jejua, que não é crente. Então, cada um de nós estamos passando momentos muito difíceis, mas só há uma solução: é a fé. É perder o medo e ter fé. E não deixar de dobrar os vossos joelhos em oração, para que Deus possa ouvir o seu clamor. Amém? Você quer fazer uma oração, Gabi? Sim. Amém. Senhor, meu Deus, Sim, Senhor, meu Pai, eu te louvo por essa louvado palavra, seja o teu Senhor, nome. que muitas vezes a gente nós esquecemos da promessa que o Senhor Amém, fez Senhor, para glória a nossas Deus, vidas. Senhor, muito E obrigada, nesses Jesus. dias de atribulação, nesses dias de meu Deus, tristezas, santo é ó o teu Pai, nome, nós Senhor. nos perguntamos aonde o Senhor É Deus, está. aleluia, Mas glória o a Senhor Deus. continua conosco, Glória a mesmo no Jesus, silêncio. aleluia. Mesmo no Graças a silêncio, o Deus. Senhor continua nos Santo, guardando, santo, nos santo é o livrando teu do nome, mal. é verdade, Porque Jesus. aquele que tem o selo da promessa Verdade, meu Deus. é o escolhido, é o verdadeiro Glória a Jesus, escolhido do santo é o Senhor. teu nome, E o Senhor. Senhor nunca Aleluia. abandona os seus. O Glória Senhor a Deus. nunca rejeita os seus. Então, ó Deus, Aleluia, nós te Jesus, louvamos, graças te a Deus. exaltamos, ó Grande é Pai, o teu nome, porque Senhor. o Senhor nunca nos abandonou. Nesse Aleluia. meio de atribulação, nesses dias de tristeza, de angústia, o Senhor sempre esteve ali conosco, nos sustentando, nos abençoando, Senhor, Aleluia. nessa jornada para o céu. Glória a Muitas Deus, santo é o pedras, nome de Senhor, Jesus, no caminho aleluia. fizeram a gente tropeçar, É verdade, mas junto Deus. com o Senhor, do seu lado, sua mão de misericórdia Amém, Jesus, nos glória a ergueu, Deus. nos fortaleceu Aleluia. para a gente Glória a continuar Jesus, a obrigada, jornada. meu Deus. E eu sei que essa palavra Santo é o foi teu uma, nome, foi Senhor. uma água, Aleluia. que a água é o Jesus que está Glória entrando a na Deus. vida dessas pessoas que estão Amém, nos Senhor, ouvindo. graças a Deus. E que o Senhor está enviando o pão para sustentar, porque a batalha ainda não acabou, a nossa jornada ainda não acabou. E muitas provas virão, mas nós seremos fortalecidos por o Senhor. Fortalece, Senhor, as vidas daqueles que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, amém? E que Deus abençoe cada um. Obrigado por nos assistir. Tchau. Tchau.